Dias eu tava num grupo de vendas, assim, grupo de WhatsApp de vendas de cidade pequena, de livros, assim, ai, trocas e vendas de livros e tal. E tinha uma pessoa anunciando a venda de Garota no Lago por R$ 60. Assim como o capitalismo é safado, as pessoas também são safadas, principalmente no meio de venda de livros. Oi, oi, eu sou a Maide Aleatória. Aqui a gente tá falando sobre livros nesse canal ultimamente, mas é um canal aleatório. Só que estamos focando em livros esse ano e provavelmente vou focar. E eu queria falar sobre uma parada que é muitas vezes no meio, né? Principalmente de quem compra livros físicos, as pessoas vão tentar te enganar. Não só pessoas, mas estabelecimentos. E tentar te vender coisas que não valem o preço. E isso eu ouvi, né, quando eu vi um anúncio de Garota no Lago por R$ 60. Para quem não sabe, Garota no Lago é um livro de suspense que foi lançado há muitos anos atrás. E quando ele foi lançado, ele foi bem hypado. Porque ele tinha uma premissa muito boa. Só que o desenvolvimento e os diálogos desse livro não são os melhores. Ele é um livro que tem uma premissa muito boa, mas ele peca em desenvolvimento e diálogo. Então, com o tempo, as pessoas foram não recomendando esse livro, foram dizendo para as outras pessoas que esse livro ele tinha uma premissa muito boa, mas ele era mal desenvolvido. E a fama do livro diminuiu. E daí, hoje em dia, esse livro, além de ele ser mais antigo, eu acho que ele é de 2012, 2013, tipo, ele é um livro de mais de 10 anos atrás de lançamento. Esse livro, hoje em dia, você acha facilmente em qualquer lugar por R$ 10. É sério, eu comprei esse livro quando ele já tinha passado o hype dele e mesmo as pessoas não recomendando, eu comprei ele por 10 pila. Eu esperei ele ficar 10 pila. E hoje em dia, gente, você consegue achar ele facilmente por 10 pila. Então, ele é um livro que não vale a pena você pagar 60, 30 reais. Cara, eu acho que não vale a pena você pagar nem 20. Porque se você consegue achar ele facilmente por R$ 10, o preço dele hoje em dia é R$ 10, gente. É R$ 10. Então, quando você vê uma pessoa tentando te vender isso por, tipo, 60 pila, desconfie. E eu vejo, né, eu ando percebendo que o meio literário, até porque início desse ano eu trabalhei um tempo numa livraria física, que o meio literário, ele tenta te dar uma enganada, te dar uma engabelada. E é por isso que a gente sempre tem que pesquisar. A minha dica é pesquise em outras fontes o preço do livro, né? Não fique só numa fonte. Principalmente quando você for comprar livro físico, tá? Porque às vezes não compensa o preço que aquele vendedor tá tentando te dar. Ou a loja ou a pessoa, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que vendem livros, que desapegam de livro. E essa troca, gente, essa troca de desapego de livro, sebo, trocar livro usado, isso é muito bacana, tá? Eu não desincentivo isso, porque isso faz esse mundo da literatura girar, e eu acho que se você não vai ler aqueles livros, ou já leu e não quer mantê-los na sua estante, é legal você passar para frente por um preço mais acessível para que a leitura, principalmente a leitura de livros físicos, seja mais acessível. Mas tem gente que gosta de meter a faca e ser picareta porque quer, ó, lucrar. Né? No capitalismo, sempre tem os vagabundos. Sempre tem os vagabundos que quer lucrar em cima de coisa, em cima dos outros, né? Tentando enganar os outros. Então, muitas vezes, nessa coisa de você comprar livros usados, principalmente quem tem o hábito de comprar livros usados, que pessoas como eu, que leem livros físicos, e nem sempre tem dinheiro para ficar comprando livro novo, às vezes você é pego nos rolês desse. Então, a gente sempre tem que estar pesquisando, fazendo uma pesquisa de preço antes de fato, comprar na empolgação e tudo mais. Porque os picaretas estão aí, gente. E quando eu vi isso, eu fiquei chocada. Eu falei, cara, eu vou conversar sobre isso, ter uma conversa sobre isso no meu canal sobre livros, porque isso é bacana, e isso acontece também muito no meio de mangá, tá? Quem coleciona mangá, quem é do colecionismo de mangá, por quê? Porque a maioria das pessoas que leem mangá, elas não leem somente mangás, elas colecionam mangás. Então, o povo sabe
que o pessoal do mangá é um pessoal colecionista. Então, muitas vezes você não vai comprar o mangá para ler de imediato. Você vai comprar o mangá para ter a série de mangás na sua estante, para colecionar, né? E no meio do mangá, se não tem reimpressão, depois de um tempo, fica muito difícil você achar certos exemplares, tá? A menos que tenha a reimpressão. Mas se não tiver a reimpressão, fica muito difícil você achar certos exemplares. Por exemplo, eu coleciono Madoka Mágica. E hoje em dia, os mangás originais de Madoka Mágica, que é a trilogia original ali, da história original que tem no primeiro anime, é muito difícil de achar. E a galera, quando quer vender, mete a faca mesmo. Mete a faca mesmo. Sendo que eu comprei esses mangás em 2012 por R$12. Entendeu? Então, realmente, assim, principalmente no meio de colecionismo, tem gente que mete a faca. Às vezes, no caso do colecionismo de mangá, se você não acha mais esses exemplares pelo valor de capa deles, pelo valor de que eles realmente... o valor real deles, né, o preço de capa, ou um preço até mais baixo, você não tem outra opção a não ser pagar mais caro. E você já vai pagando sabendo que você está sendo enganado, porque não é aquele preço. Mas eles fazem isso porque aquele mangá não tem reimpressão, eles sabem que é difícil de achar e então que a pessoa vai aceitar pagar um preço maior por isso. Mas tem muitos mangás que eles tentam vender por um preço lá acima que não vale esse preço. Tipo, eu já vi tentarem vender mangás que hoje você acha facilmente por 10, 15, 18 reais em sebo e vender usado por 30, 40 reais, como se fosse um preço de capa atual, sendo que o mangá é antigo, né? Principalmente com mangá antigo, isso acontece muito, porque antigamente, aqui no Brasil, os mangás eram muito mais baratos, tinham menos variedade. Tipo, lá por 2012, 2013... o mangá mais caro que você achava era Death Note, e Death Note custava 20 e poucos reais. Mas, tipo assim, os outros mangás custavam na faixa entre 10 a 18 reais, e o mangá usado, ele custava, tipo, 5, 2 reais. Então, tipo, antigamente era muito mais barato, tinha menos variedade, mas era muito, muito, muito mais barato. Hoje em dia, tipo, é muito comum, né, o mangá custar aí na faixa dos 30, 40 reais, 50 ou até mais. Mas quando você vê mangá antigo, quando você olhar mangá antigo usado, pesquisa mais na internet, porque mangá antigo usado, o preço de capa era muito mais barato e dá pra você achar por um valor mais barato, a menos que não tenha reimpressão. E daí você vai ter que ser obrigado a pagar ali muito mais caro, mas você pode pesquisar por isso. Eu também recomendo você pesquisar os livros que já estão em domínio público, como, por exemplo, A Metamorfose, do Franz Kafka. Um livro, ele entra em domínio público 70 anos após a morte do autor. Então, o autor morreu, deu 70 anos que ele morreu, né? No ano seguinte, mais ou menos ali, ele entra em domínio público. O livro do Franz Kafka, né, os livros dele já entraram em domínio público. Isso significa que, se você pesquisar bem, e se você for um leitor que lê pela internet... Eu não gosto de ler pela internet porque eu tenho sensibilidade à luz na visão, eu não tenho só miopia. Então, pra mim, é péssimo ler pela internet, até mesmo por Kindle. Eu não curto, eu leio tudo físico. Mas se você lê pela internet, você consegue achar livros que estão em domínio público até de graça. Então você não necessita de pagar por eles. Inclusive, gente, A Metamorfose, do Franz Kafka, eu não recomendo você pagar mais de 10 pila nele. Eu paguei R$8 nele, numa promoção da Amazon, tá? Que teve. E assim, ele é um livro super fininho, super curtinho, ele não tem, eu acho que nem 100 páginas praticamente. Então eu não recomendo, assim, tem edições que você vê por 30, 60 reais. Inclusive, a minha edição é uma edição de capa mole e eu já vi ela em livraria física por 30, 40 pila. Só que pra mim, vale a pena você ir atrás de promoção e comprar por 8 reais, 10 reais, 15 reais no máximo. Porque apesar do livro ser muito bom, ter um conteúdo realmente, sabe, a Metamorfose do Franz Kafka, é um livro maravilhoso, tá, gente? É maravilhoso. Só que
não compensa, diante da situação de que ele tá em domínio público, você pagar muito caro por ele. Só não compensa mesmo. Então, o meio literário, ele vai tentar te enganar, vai tentar te vender coisas mais caras e você, né, como uma pessoa que tá começando aí nesse meio, não sei se tem gente que me assiste que tá começando aí nesse meio, ou quer começar nesse meio, ou até mesmo no meio de colecionar livros e mangás, você tem que sempre estar atento aí, que muitas vezes vão tentar te vender uma coisa muito mais cara, que não vale tudo isso. Então sempre pesquise, sempre fique de olho. E sempre fica de olho na promoção. Eu sempre digo pra vocês, gente, os melhores... Isso não é uma propaganda nem pra estante virtual, nem pra Amazon. Os melhores lugares pra comprar livro é estante virtual e a Amazon. A estante virtual, ele é um sebo virtual. Então, é nada mais que um sebo. Você vai pagar um pouco caro de frete. Eu, pelo menos, pago bem caro de frete, porque a maioria dos sebos são de São Paulo. Então, pago bastante frete ali. Mas ainda assim, eu consigo achar, né, livros usados por um preço mais bacana. E a Amazon, ela faz bastante promoção de livro que vale a pena, que compensa. Então vale a pena você sempre estar de olho ali na Amazon, nas promoções, dos App Days, Prime Day, Black Friday da Amazon, que sempre dá para aproveitar bastante coisa bacana por lá também. Isso não é uma publi pra esses dois, é porque é onde eu compro mesmo. E também é legal você sempre estar de olho nos sebos físicos, se você mora numa região que dá pra você ir sebo físico. Sebo físico, se você garimpar bem, dá pra você achar bastante coisa bacana. Mas é aquela coisa, se você vê livro em sebo físico custando mais de 40 pila, olha... Só se for um calhamaço, uma edição em capa dura, coisa assim, uma edição especial limitada, algo desse tipo, para você comprar. Porque geralmente livro de sebo é usado, então o ideal é você pagar no máximo 20 pila pelo livro. Não mais que isso, né? Então sempre fica de olho ali, porque em sebo físico também tem sebo físico que tenta te enganar. Eu que já vou em muito sebo físico, eu percebo quando o sebo físico coloca uns preços mais acima para tentar te enganar. Eu já percebo. Mas se você não tem esse olho treinado, sempre vá com seu celularzinho, pesquise. Tipo, pega quanto que tá custando esse livro novo? Se ele novo tá custando R$35 e o sebo tá te tentando te vender por 30, esse sebo tá tentando te enganar. Se ele tá tentando te vender por 30 usado. Porque se o preço de capa desse livro custa R$35, no usado ele tem que ser pelo menos a metade do preço. 15. Entendeu? Então, sempre fica de olho aí, porque não compensa você comprar livro usado por quase o preço do novo, ou por praticamente o preço do novo, ou preço do novo até às vezes mais caro, você acha? Então sempre fica de olho, porque assim, né, o capitalismo é foda e vai ter sempre gente querendo se enganar pra ganhar o money deles, porque não basta ganhar o money de forma justa, tem que ganhar tentando enganar os outros. É assim que funciona o capitalismo, infelizmente. É foda. E é isso, não esqueça de curtir e se inscrever no canal se você chegou até aqui. E beijinho, beijinho. Tchau, tchau.